Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do arroz. Os preços do arroz seguem alta, seguem subindo, e para ajudar a gente a esclarecer um pouquinho mais sobre esse momento de mercado, entender essas movimentações, a gente recebe aqui o Alexandre Velho, ele que é presidente da Federarroz, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Um prazer falar contigo aí, com teus telespectadores. Alexandre, somente na última semana, né, os preços do arroz subiram aí cerca de 8%, segundo os últimos dados do CPEA, já acumulam alta de 16% no mês de agosto. A que a gente acredita esse momento de altas nas cotações do arroz aqui no Brasil? Guilherme, isto é uma conjuntura, na verdade, de fatores, né? Nós podemos citar principalmente aí o câmbio elevado, né, que se mantém acima de R$ 5. Também temos um ajuste bastante grande na oferta e demanda, até em função do aumento que está previsto deste ano para o consumo interno brasileiro, da ordem de 5%, pelo menos este aumento no consumo, muito em função também desta crise que nós estamos vivendo aí, desta pandemia, e que mudou, de certa forma, a atitude de muitas pessoas que passaram a se alimentar mais nas suas residências, né? Então estão consumindo uma quantidade maior de produtos, principalmente não perecíveis e acessíveis, que é o caso do arroz, né? O arroz ele mudou de patamar de preço, tanto ao produtor como ao consumidor. Ao consumidor, eu queria comentar contigo que o aumento é na faixa de 15% a 20%. Então, hoje, 1 quilo de arroz está em torno de R$ 4,50 em média o quilo, o que ainda assim, Guilherme, isso que eu queria te comentar, se tu pegares o consumo per capita de arroz brasileiro e pegar uma família aí de 4 pessoas que come arroz todos os dias da semana, esta família não vai gastar, mesmo com estes preços atuais, mais do que R$ 20, R$ 25 por mês com arroz. Então, isso eu venho dizendo, venho comentando com os consumidores que nós temos, na verdade, que valorizar este produto, valorizar que nós temos uma produção nacional suficiente para abastecer o mercado interno e, na verdade, nós sempre importamos um pouco de arroz em função que nós também exportamos para muitos países. E este câmbio mais elevado este ano também trouxe uma paridade maior com relação ao Mercosul. Então, o arroz, principalmente do Paraguai, que sempre entrava aqui e trazia um balizador de preços para baixo, este ano, em função do câmbio mais elevado, a paridade está mais alta com relação ao Mercosul. E também te comentaria o mercado internacional, em função da segurança alimentar, né? Muitos países, grandes produtores de arroz, como, por exemplo, China, Índia, Tailândia, acabaram diminuindo a exportação de arroz para exatamente garantir a segurança alimentar. Então, esta conjunção de fatores, aliado a uma diminuição de área que vem ocorrendo aí nos últimos 5 anos, nós diminuímos quase 300 mil hectares de arroz aqui no Rio Grande do Sul, e isso provoca um ajuste na oferta e com esta demanda aquecida, mercado internacional em alta, câmbio, como eu comentei, acima de R$ 5, e esta é a conjunção de fatores que eu me refiro, que explica aí essa questão dos preços hoje praticados.
Aí falando desse aumento na demanda, né, nesse momento da pandemia, a gente já comentou sobre isso em outras entrevistas aqui também. Pelo que vocês acompanham, essa é uma situação que pode se manter esse consumo elevado por parte do brasileiro, mesmo com a retomada aí das atividades comerciais, atividades econômicas, eventualmente o fim da pandemia, esse aumento no consumo nesse momento pode se manter aí num longo prazo? Eu penso que sim, Guilherme, a sociedade está valorizando mais o arroz, está valorizando mais os produtos que nós produzimos, né? E o arroz brasileiro, ele é referência mundial em qualidade. Até em função disso, que nós temos aí um acesso a muitos países que valorizam muito o nosso arroz, como é o caso do Peru, como é o caso também do México, né, que nós enviamos este ano já uma quantidade considerável de arroz, e o nosso concorrente, Guilherme, o arroz brasileiro, é o arroz americano. O arroz americano, ele não tem a qualidade do arroz brasileiro, em função que as variedades de arroz lá plantadas são variedades híbridas, que têm qualidades diferentes aí do nosso arroz agulhinha tipo 1. Então, essa qualidade. Nós temos também um arroz livre de resíduos aí atestado pela Anvisa. Os produtores de arroz seguem na sua grande parte, e é o que a Federarroz sempre busca, né? Produtos somente autorizados para a cultura. Então, existe uma segurança com relação ao nosso arroz e nós temos que valorizar esta qualidade que nós temos aqui. E aí, Alexandre, agora olhando para a oferta, né, você comentou a diminuição na área cultivada ao longo dos anos, também esse aumento da demanda. A gente está no momento de entre safras. O que existe de arroz hoje dá conta de suprir esse mercado aquecido até a entrada da próxima safra? Eu penso que sim, nós temos um ajuste muito grande, Guilherme, na oferta. Claro, o mercado, quando está subindo, o produtor tem uma posição mais de segurar um pouco seu produto para ver se consegue vender melhor, né? Eu lembro que nós estamos aí há mais de 4 anos que os produtores, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, vêm vendendo arroz abaixo do custo de produção. É isso que acabou forçando uma diminuição da área plantada aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu penso que esse ajuste existe, mas a própria Conab tem números aí com relação ao estoque, números que demonstram que nós temos condição, sim, de chegar na próxima safra. Claro que vamos chegar praticamente com estoque zerado, mas a partir do mês de janeiro, aí nós já temos a safra nova entrando, principalmente aqui de Santa Catarina, também o Paraguai já está colhendo no mês de janeiro, e a partir de fevereiro, então, o Rio Grande do Sul entra com força e tem condições, sim, de suprir este mercado, até em função de uma indicação que nós temos esse ano, de um ligeiro aumento, pela primeira vez em 5 anos, uma retomada aí de um crescimento da área plantada aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, Alexandre, quais são os atuais patamares de preços para o arroz? E a gente pode indicar esse nível de preços de hoje como recordes para o setor? Sim, nós estamos com preços nominais que pode-se dizer que são preços recordes, só que se eu dividir este preço de médio de hoje, em torno de R$ 80, hoje o preço médio aqui no Sul, pelo dólar atual, nós temos algo em torno de 14 dólares. E isso é US$ 1,5, no máximo US$ 2 acima dos patamares que o arroz já esteve. Então, é um preço recorde, nominalmente falando em reais, porém, quando eu transformo ele em dólar, eu vejo que é um preço muito parecido com preços que nós já trabalhamos anteriormente. E aí, Alexandre, para a gente encerrar falando da perspectiva aí para a próxima safra, você comentou que a gente pode ter um aumento de área pela primeira vez em alguns anos. Como é que o produtor vem se preparando para essa próxima safra, para realizar o seu plantio, o seu manejo?
Como tem sido essa preparação nesse momento? O produtor ele tem a obrigação, Guilherme, de atuar os seus custos, né? O arroz tem um custo por hectare muito alto. Tu não planta hoje um hectare de arroz com menos de R$ 7.000 por hectare. Então, este mesmo dólar alto, este mesmo câmbio, que favorece as exportações e dificulta, de certa forma, a importação, ele tem um reflexo sobre os insumos, né, que nós utilizamos na lavoura de arroz, que seriam os fertilizantes, seriam também os agroquímicos. Então, o produtor tem que ter muita gestão do seu negócio, plantar somente em áreas muito produtivas, e essa alta produtividade, consequentemente, traz a ele uma condição de custos menores, né, pela diluição deste custo alto numa produtividade maior, e, consequentemente, uma sustentabilidade maior aí para se manter na atividade. Continua também o viés indicado pela Federarroz de buscar sempre um sistema de produção, então ter junto com o arroz, na medida do possível e de acordo com as características de cada propriedade, nós temos que tentar plantar um pouco de soja também. Aqui no sul já existe somente na metade sul, né, mais de 320 mil hectares de soja em cima de áreas de arroz. Isso é praticamente 30% da área do estado com soja, e também através aí da cobertura vegetal, as pastagens que a gente usa hoje, trazer junto também a pecuária no sistema. Então, esse sistema de produção é o que traz sustentabilidade a este produtor, diminui os problemas aí com plantas invasoras resistentes, que diminuem a produtividade, e aumenta a produtividade quando retorna, então, o arroz em cima das áreas de pecuária e de soja. Então, a Federarroz ela continua indicando aos produtores que se mantenham cada vez mais com um sistema de produção que é o que vai trazer sustentabilidade a este produtor e vai fazer com que ele siga produzindo, Guilherme, e que siga garantindo aí a segurança alimentar do povo brasileiro com relação ao arroz. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o arroz aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu quero dizer que a lavoura brasileira de arroz ela tem que ser valorizada, nós temos que ter políticas públicas mais eficientes na defesa desta lavoura. O mercado brasileiro, Guilherme, ele é um mercado enorme. O Mercosul não tem condição de abastecer o mercado brasileiro, exatamente pelo tamanho do nosso mercado, aí um mercado que consome quase que 1 milhão de toneladas por mês. Então, valorizar esta lavoura para que, consequentemente, ela tenha um crescimento na área, que é uma preocupação atual aí da própria ministra Tereza Cristina, que já deixou claro aí a importância do arroz brasileiro, a importância da lavoura gaúcha, né, que responde aí por 70% da área produzida atualmente. Então, o recado é de que nós temos que valorizar os nossos produtos, valorizar a nossa qualidade e manter, então, esta área em produção e garantir, né, que o consumidor chegue no supermercado e não falte produto. Isso é muito importante, a segurança alimentar acima de tudo. É isso que está fazendo grandes países produtores segurar um pouco a exportação para garantir, então, que não falte nunca o arroz nas prateleiras do varejo. Quero te agradecer aí o espaço e te desejar um ótimo dia de trabalho. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Até mais. Tchau, tchau.
O Alexandre Velho, ele que é presidente da Federarroz, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado de arroz aqui no Brasil. Alexandre Velho destacando preços recordes para o arroz brasileiro, pelo menos nos valores nominais e em reais, a saca sendo cotada ao redor dos R$80 nesse momento de entre safra, e aí entre os fatores que ajudaram a impulsionar essas cotações, o Alexandre destacando o dólar alto, que estimula inclusive as exportações brasileiras que aumentaram bastante. Esse já é o segundo motivo. As exportações brasileiras ganharam espaço, primeiro pelo dólar, segundo por um movimento de alguns países exportadores reterem um pouco mais essa oferta dentro do próprio território, e o Brasil aproveitando esse espaço deixado no mercado. E em terceiro lugar, a demanda bastante aquecida nesse momento. O Alexandre já relatou esse movimento em outras entrevistas aqui no Notícias Agrícolas, o movimento com o brasileiro mais tempo dentro de casa, comendo mais refeições preparadas dentro da sua casa, e aí aumentando esse consumo de arroz, que segundo as expectativas da Federarroz deve permanecer mesmo aí com a retomada das atividades comerciais, atividades econômicas e um eventual fim da pandemia. A expectativa é de que esse consumo ampliado nesse momento possa se manter alto daqui para frente. Com tudo isso, o produtor que se prepara para iniciar os trabalhos da próxima safra de arroz deve registrar aumento na área cultivada pela primeira vez nos últimos anos. A área de arroz vinha caindo bastante temporada após temporada, justamente pelos preços baixos da cultura. Nesse momento, com preços recordes, o produtor se anima, se estimula a cultivar arroz, e aí a gente deve ter um aumento de área cultivada para a próxima safra. Essa é a perspectiva da Federarroz nesse momento. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.